Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo rápido que eu vou mostrar para vocês alguns livros sobre teologia moderna. Então se você quer se aprofundar nesse período da história que você tem, por exemplo, teologia patrística, os primeiros séculos, teologia medieval, teologia da reforma, pós-reforma, você também tem a teologia moderna, que tem muito autor aí para ser lido, tá? Então a gente precisa de livros que vão mapear o pensamento e a teologia desses teólogos modernos, tá? Então eu vou indicar 3 livros da mesma editora, que é a editora Aldersgate, tudo bem? Não conheço essa editora, não conheço ninguém dessa editora Aldersgate, mas não ganhei nenhum livro, tudo comprado com o dinheirinho suado meu aqui, tá? E vou indicar aí 3 livros para vocês dessa editora que vão lidar aí de alguma forma com a teologia moderna / teologia contemporânea, tá? Antes disso, só para mostrar para vocês alguns outros livros de outras editoras que eu uso. Eu dou aula de teologia contemporânea / teologia moderna em alguns seminários, tá? Normalmente é esse material que eu uso para indicar para os alunos começarem a ler, tá? Tem esse do Mackintosh aqui, Teologia Moderna, tudo bem? De Schleiermacher a Bultmann, então ele é um pouco mais antigo, só que ele é grande, ó. Então ele vai ter bastante coisa sobre Schleiermacher, sobre Karl Barth, até sobre Kierkegaard, tem um capítulo interessante sobre Kierkegaard aqui também, Soren Kierkegaard, tá? E esses outros dois aqui também muito bons, aqui, editora Vida Nova, os dois, esse aqui da Vida Nova, que é o do Miller e do Stanley Grenz, Teologias Contemporâneas, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que eles vão tratar, né? Tem bastante coisa aqui, teologia... eles começam com o Karl Barth aqui, então se do Mackintosh ele mais ou menos termina no Barth e no Bultmann, aqui eles já começam do Karl Barth e eles vão aí mais ou menos até Carl Henry, tá? Uma apresentação aqui para o Jonas Madureira do Carl Henry. Eles tratam do George Lindbeck no penúltimo capítulo aqui, tá? E esse é a teologia do século XX e os anos críticos do século XXI, do Grenz e do Olson, tá bom? Um livro da editora Cultura Cristã, bem grande também, muito bom, tá? Tem bastante coisa bem interessante aqui, focando na transcendência e imanência de Deus. E também um livro de uma editora católica, a famosíssima Realizações. Tem esse do Carlos Mendonça Álvares, que é o Deus escondido da pós-modernidade, tá? Então ele vai colocar a teologia um pouco mais contemporânea aí na pós-modernidade. Vai tratar sobre Paul Ricoeur, sobre o Girard e muitos outros pensadores aí da pós-modernidade, tá? Agora vamos lá, vamos para os 3 livros da nossa querida editora Aldersgate aqui. Pessoal, interrompendo o nosso vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês nosso espaço de membros aqui no canal. Aqui no canal, além de todo o conteúdo gratuito que a gente faz com muito amor para vocês, nós também temos nosso espaço de membros para aqueles que querem se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico e no estudo teológico. E aqui nós temos o Seminário Avançado de Teologia e o Instituto de Linguagem Bíblica. No Seminário Avançado de Teologia, nós temos aí cursos de teologia bíblica, histórica e sistemática, num nível avançadíssimo, mas sempre numa linguagem acessível a todos, tanto que não precisa de nenhum pré-requisito para vocês entenderem as aulas. Então, quer se aprofundar na teologia como um todo, se inscreva aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia, e temos também o nosso Instituto de Linguagem Bíblica, onde nós usamos o melhor da metodologia de aquisição de linguagem para ensinar o grego e o hebraico bíblico. Só no nosso curso de grego nós vamos ter mais de 200 aulas para vocês. Então ficou curioso? Seja membro aqui do nosso canal e seja abençoado aí com rico conteúdo, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Primeiro livro, pessoal, tem uma resenha dele e um vídeo só para ele aqui do Anthony Chesterton, Hermenêutica, uma introdução, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse livro em português. É um dos autores que eu mais gosto, é o Chesterton. A gente nem está na mesma tradição, ele é anglicano, já faleceu, né? É um pouco recente o falecimento dele, mas ele ainda é, mesmo falecido, ele ainda é o melhor autor sobre hermenêutica, porque ele tem um conhecimento enciclopédico de teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e filosofia da religião, ciência da religião e assim por diante. E ele casa tudo isso aqui nesse livro aqui. Não é um livro de teologia contemporânea, mas é um livro de hermenêutica que trata também sobre hermenêutica antiga, mas ele tem capítulos inteiros aqui sobre teólogos e filósofos contemporâneos, tratando aí tanto da hermenêutica filosófica
quanto da hermenêutica teológica, que são dois mundos diferentes que o Chesterton, ele, de forma muito brilhante, ele consegue casar nas suas obras, tá? Então, hermenêutica, isso aqui é uma história da hermenêutica, tá, gente? Você não vai aprender a interpretar a Bíblia com isso daqui, apesar de que ele tem alguns estudos de caso aqui, né? Mas você vai aprender um pouco sobre a história da interpretação bíblica e textual filosófica como um todo também, tá? Segundo livro, gente, Manual de Cambridge para Karl Barth, editado pelo John Webster, tá? Esses manual de Cambridge, gente, em inglês é Cambridge Companion, que é uma coisa assim maravilhosa, porque eles pegam um erudito muito, muito top, e esse erudito ele vai ser o editor, o organizador, e ele vai chamar, sim, os melhores eruditos do mundo, né, homens e mulheres estudiosos do mundo, de um tema, e eles vão escrever um livro grande sobre aquele tema ou aquele autor. Então tem Cambridge Companion de tudo que vocês imaginam, né? De teologia da reforma, teologia moderna, de todos os teólogos tem alguém falando lá, de filósofos também. E esse daqui é o do Karl Barth, tá? Editado pelo John Webster, um grande teólogo também, que está sendo lido muito hoje, tá? Ele deveria ser mais lido aqui no Brasil, mas ele não é. O Webster é um teólogo genuíno, no sentido de ser brilhante e deve ser lido por direito próprio. E ele que faz a apresentação aqui do Karl Barth. Então isso aqui é tipo uma teologia sistemática do pensamento do Barth, tá? Então, se você quiser estudar teologia contemporânea, moderna, não tem como escapar de um dos maiores teólogos, no sentido de influentes, do século XX, que é o Karl Barth. Ele é importantíssimo em vários níveis, na sua luta contra o liberalismo, o seu comentário de Romanos, que é conhecido como sendo uma bomba no parquinho dos liberais, e ele retoma a hermenêutica teológica e a teologia para a igreja. Ele tem um livro ali de 13 volumes gigantescos chamado Church Dogmatics, né, dogmática eclesiástica aí, mostrando exatamente que a teologia dele é para a igreja. Você não vai concordar com tudo que ele fala, né? A não ser que você seja um barthiano, que eu não sou, mas sem dúvida é um teólogo que tem que ser lido também, tá? Então a teologia moderna, só para explicar para vocês, ela começa com um sujeito alemão chamado Friedrich Schleiermacher, tá? Século XVIII, XIX. Ele foi influenciado por Kant, foi influenciado pelo pietismo e foi influenciado pelo movimento do romantismo, tá? Ele é considerado o pai da teologia moderna, especialmente teologia liberal, pai da hermenêutica moderna. Os caras da hermenêutica filosófica, o Chesterton traça isso muito bem, o Dilthey, o Heidegger, Gadamer, todo mundo depois vai beber do Schleiermacher, tá? E a teologia moderna começa com ele, tá? Ele é um sujeito assim, divisor de águas, tá? E a partir dele, então, nós temos aí até os dias de hoje o que é chamado de teologia moderna / teologia contemporânea, tá? E um outro manual de Cambridge que eu gostaria de indicar para vocês é o Manual de Cambridge para Teologia Pós-Moderna, editado pelo Kevin Van Hooser, tá? Então, ó, 2 manuais de Cambridge, grandões, tá? Muito bonitos as capas, seguindo um padrão aqui, né? E esse livro, o Van Hooser vai chamar alguns especialistas aí para tratar da teologia contemporânea, tá? Então, mais ou menos, da teologia pós-moderna. Então, mais ou menos, a teologia moderna fica no século XX, tá? Então, século XIX e XX, e teologia contemporânea, aí, mais ou menos, década de 70, 1970 para cá, mais ou menos o que a gente chama de teologia pós-moderna ou teologia contemporânea, tá? E esse livro você vai ter aí vários tópicos, vários autores, vários pensadores lidando aí com a teologia pós-moderna, tá? Então, nós temos aqui 3 livros da Aldersgate, mais alguns que eu indiquei para vocês, mais uns 4 que eu indiquei para vocês. Aí vocês vão ter um mapeamento aí desse pensamento confuso, que tem algumas contribuições muito importantes e muito interessantes, mas que é mais um período da história como os outros. Eu acho que não é tão saudável quanto foi o período patrístico e medieval, ainda que exista um respiro na teologia evangélica hoje, com muita coisa muito boa, tá? Mas é um período da história que nós devemos estudar e talvez nós devemos estudar mais porque é o que nós estamos. Então a gente precisa entender aí o nosso status quo, né, o espírito da nossa época aí, como que a gente chegou às teologias que a gente tem hoje em dia, por exemplo, no Brasil. A gente precisa estudar teologia moderna e teologia pós-moderna ou teologia contemporânea, tá? Então, gostou das indicações aqui? Deixa no comentário se você leu algum desses livros, se você está interessado. Eu vou deixar o link da Amazon para vocês comprarem de cada um desses livros aqui da descrição, tá? E a gente se vê aí num próximo vídeo aqui no nosso canal. Deus abençoe, até mais.